Zoom. Bom, Education USA, eu conheci numa feira de universidades, que eu fui totalmente, assim, de maneira descomprometida, e descobri que é um grupo, é uma organização, né? E aí depois o Átila com certeza vai falar sobre quem é a Education USA, mas que eu não conhecia e que passamos a ter esse contato porque eu pensei, será que algum dia minha filha pode estudar lá fora? Porque ela sempre quis, sempre manifestou esse desejo. Mas na minha mente era completamente impossível. Bom, o que aconteceu é que, e aí eu vou dar um depoimento pessoal, minha filha mais velha, Luísa, ela fez uma mentoria com a Education USA e não, acho que nem foi a completa. Ela tinha algumas sessões, né, com o Vitor, que era a pessoa que, à época, estava no escritório da PUC, da Gávea, e aquilo ali foi assim, concretizando esse sonho e foi colocando no coração dela esse desejo de estudar nos Estados Unidos. E nós fomos vendo que realmente era algo possível. Claro que exigiu da gente algum esforço, mas algumas coisas aconteceram que foram muito boas, com certeza o Átila vai falar sobre isso, e foi a bolsa de estudos que ela ganhou. Então, tudo veio colaborando e cooperando, de forma que eu devo à Education USA essa mão amiga. A gente sabe que no mercado existem outras empresas que fazem esse tipo de assessoria, que às vezes, assim, cobram demais, ou, enfim. E a própria natureza da Education USA, por ser é, 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 apoiada, né, pelo próprio governo americano, permite com que seja viável para alunos fazer essa orientação com vistas a uma universidade, um curso, ou, enfim, o que seja, nos Estados Unidos. Então, a gente, depois da pandemia, ficou um pouco distante, né, por conta, enfim, da retomada, né, e aí eu conversando com a diretora do Rio de Janeiro, eu não sei se ela é Brasil, a Simone, né? Ela é Head of Office do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, é a Head of Office. Então, a gente retomou essa conversa, essa parceria, para que os pais do Instituto Marcos Freitas tenham também informações. A informação, ela é algo que, assim, nos orienta, nos dá um norte, um caminho. Então, aquilo que, sei lá, era só um sonho ou algo, a princípio, impossível, começa a clarear e começa a ficar possível. Hoje a minha filha está na Universidade de Oklahoma, ela passou na época da pandemia, então o visto de estudante dela, ela tinha uma entrevista marcada para o dia 19 de maio de 2020, e ela só foi ter essa entrevista no dia 18 de maio de 2021, um ano certinho. Fomos a São Paulo pegar o visto de estudante dela, e aí os preparativos, e no segundo semestre de 2021 ela tinha feito só um semestre online, mas a gente trancou, falou, vamos esperar, porque o legal é estar lá, ao vivo e a cores. E aí a Luísa, no segundo semestre de 2021, foi para Oklahoma, né, está lá, ela daqui a 2 semanas, ela faz Communications and Media Production, comunicação e produção de mídia. Ela está indo com a turma dela, financiada até pela universidade, ela está indo daqui a 2 semanas para Las Vegas para fazer a cobertura de uma premiação. Então, o grupo dela, do professor dela, eles vão fazer o pré, o durante e o pós-premiação de algumas categorias. Então, ela está vivendo já a profissão dela. Ficou ontem até 2 horas da manhã na faculdade, editando vídeo, e ela começa já a ter esse gostinho realmente de estar no mercado de trabalho, de alguma forma, treinando, aprendendo, e
tudo começou na Education USA com o apoio do Vitor e da equipe. Então, a Átila Sá, que está hoje conosco, vai proceder com essa reunião. Vocês podem colocar, né, as perguntas no chat, depois vai ter um tempo para perguntas, tá? E nós vamos aprender bastante hoje. Muito obrigada, tá, Átila? Agradeço a você, a Simone, por essa honra aí de tê-los com a gente. Tá bom? Obrigado, Nelly. Muito obrigado. Que forma maravilhosa de começar a palestra de hoje, né? Ouvindo sua história de como você foi impactada, como a sua família foi impactada pelo Education USA. Eu, de fato, tenho várias informações para compartilhar com todos hoje, mas eu acho que eu tenho teoria para compartilhar e você já veio aqui com a prática, né? Então, muito obrigado por isso. Uma ótima forma de começar. Então, gente, a minha intenção hoje, de fato, é falar sobre o Education USA e o que é essa organização, né? Acho que é bem importante entender a natureza dessa organização para que a gente entenda a nossa missão e as formas nas quais o Education USA pode ajudar famílias e estudantes brasileiros que têm interesse de ir para os Estados Unidos, né? E quero falar um pouquinho também sobre o sistema educacional nos Estados Unidos, especificamente o sistema de ensino superior. Eu acho que é bem importante também entender como funciona esse sistema, como ele é diferente do nosso sistema de educação e por que que ele é tão atrativo, por que que ele assim, é fato, né, o país que mais atrai alunos internacionais do mundo, né? Atualmente tem mais de 14 mil estudantes brasileiros fazendo cursos de graduação, mestrado, doutorado nos Estados Unidos, e eles estão espalhados, né, entre as mais de 4.700 instituições de ensino superior que existem nos Estados Unidos. E, assim, não é por acaso, né, que os Estados Unidos atraem tantos alunos. Não é exagero dizer que as melhores universidades do mundo, os maiores pesquisadores, professores do mundo estão trabalhando no sistema educacional americano. Então, eu quero trazer informações sobre isso para vocês hoje e informações também sobre o Education USA. Enquanto eu carrego a minha tela que eu quero compartilhar aqui com vocês, eu reitero a mensagem da Lélia. De fato, eu tenho muita informação para compartilhar, mas eu estou bem interessado em responder as perguntas que vocês possam ter. Então, lá no final, eu vou dedicar tempo para responder as perguntas de vocês. Durante a palestra, por favor, fiquem à vontade para usar a ferramenta do chat para escrever as perguntas de vocês. Eu vou tentar dar uma olhada no chat lá no finalzinho. E no final também, se vocês quiserem, eu vou convidá-los a ligar o microfone e a gente pode conversar um pouquinho sobre tudo que eu falei para vocês hoje. Então, without further ado, vocês podem só me dar a confirmação visual de que vocês estão vendo a minha tela, né? Minha tela está aparecendo aí para vocês. Ótimo, que ótimo. Então, vamos lá, vamos falar sobre o que é o Education USA, né? Acho importante saber que nós estamos... just a second, there you go. Nós estamos aqui hoje na palestra que a gente chama de Getting Started, né? Que é uma palestra onde a gente fala sobre os primeiros passos que qualquer estudante brasileiro que tem interesse no ensino superior nos Estados Unidos precisa tomar rumo a essas oportunidades acadêmicas lá nos Estados Unidos. E como eu falei para vocês, como a Lélia mencionou, eu sou um orientador do Education USA e é super importante entender o que é o Education USA e como o Education USA é diferente das diversas empresas que podem oferecer um serviço semelhante, mas, sem sombra de dúvidas, não são como o Education USA. Por quê? Bom, o Education USA não é uma consultoria acadêmica particular, não é uma agência de intercâmbio. Na verdade, o Education USA é parte da missão diplomática dos Estados Unidos no Brasil. Nós somos parte do governo federal americano. É por isso que a gente se orgulha em dizer que nós somos a fonte oficial sobre oportunidades de estudo nos Estados Unidos. Só um minuto, por favor. Algum probleminha aqui técnico? Eu preciso só... Desculpa. Tá, ótimo. Voltou ao normal. Desculpem aí, gente. Então, nós somos parte do Departamento de Estado do governo federal americano.
Então, o Departamento de Estado é semelhante ao nosso Ministério de Relações Exteriores aqui no Brasil, né? O Departamento de Estado se encarrega de lidar com as relações diplomáticas da nação, né, da sociedade americana, com as diversas nações ao redor do mundo. E dentro desse departamento existe a seção de Educação e Cultura, que é a organização que está acima do Education USA, né? E que criou essa rede de Education USA. O Education USA é uma rede de centros educacionais, de centros de orientação educacional, que está espalhada no mundo inteiro. Nós temos mais de 400 escritórios espalhados pelo mundo e mais de 40 escritórios aqui no Brasil. Então, se você faz as contas rapidinho, 10%, né, mais de 10%, na verdade, de todos os escritórios Education USA que existem no mundo estão aqui no Brasil. E eles estão espalhados pelo Brasil inteiro, né? Eu estou falando para vocês diretamente do nosso escritório aqui no Rio de Janeiro, que fica dentro da PUC Rio de Janeiro, mas eu faço parte, né, dessa rede que está espalhada nas 5 regiões do Brasil, que está atendendo alunos de todo o Brasil. E por que existe essa rede tão grande aqui no Brasil? O fato é que, da mesma forma que alunos brasileiros têm interesse de estudar em universidades americanas, essas universidades americanas também têm interesse de recrutar alunos brasileiros. Tá? Então, os alunos brasileiros chamam a atenção das universidades americanas porque, geralmente, são alunos que têm um preparo acadêmico muito bom, né? Então, eu quero falar para vocês agora um pouquinho sobre a nossa missão. A gente desenvolve o nosso trabalho de diversas formas. Eu vou falar para vocês hoje aqui de algumas das iniciativas que o Education USA tem, mas a nossa missão, basicamente, se resume a trazer informações que são corretas, né, precisas, que são atuais, atualizadas e que são abrangentes. Então, o Education USA não é representante de nenhuma universidade. A gente não recebe comissão para representar uma universidade X ou Y. A nossa missão, devido à nossa ligação com o governo americano, nos obriga a ser imparciais, nos obriga a atender todos os alunos de todos os perfis socioeconômicos que possam vir a estar interessados em qualquer universidade, qualquer instituição de ensino superior nos Estados Unidos. E para fazer isso, nós somos treinados diretamente pelo Departamento de Estado para desenvolver o nosso trabalho. Tendo entendido, né, assim, essa missão do Education USA, vale a pena entender que o Education USA existe porque não existe nos Estados Unidos um órgão que regulamenta o ensino superior da mesma forma que o nosso MEC, o nosso Ministério da Educação, regulamenta aqui o ensino superior no Brasil. Então, essas 4.700 instituições de ensino superior que existem nos Estados Unidos, embora tenham muitas qualidades em comum, também são muito independentes. Então, o ensino superior nos Estados Unidos funciona de forma muito descentralizada. A missão do Education USA, portanto, é reunir informação sobre essas diversas instituições e as diversas formas que essas instituições funcionam para trazer essas informações para alunos ao redor do mundo e, no meu caso, aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Nós, no Education USA, conhecemos muito bem alguns desses mitos que a Lélia até mencionou aqui, né? Eu também fui orientado pelo Education USA há 10 anos atrás, acabei indo para os Estados Unidos para fazer uma graduação com bolsa, e eu também já me deparei com algum desses mitos, né? De que estudar nos Estados Unidos é difícil demais, é burocrático demais, é para casos excepcionais, é só para alunos que têm 10 em tudo, é só para famílias que são muito ricas. E nada disso é verdade. A verdade é que a gente pegou todo esse processo, né, de candidatura que vai desde o que vocês estão fazendo agora, que é buscar informação, buscar conhecimento, conhecer as opções que existem, até a chegada no campus. Então, a gente pegou todo esse processo e quebrou ele em 5 passos, para deixar bem claro que é super possível, contanto que a gente se organize e se planeje, né? Então, quais são esses 5 passos para chegar a uma universidade nos Estados Unidos? Primeiro, é fazer exatamente o que vocês estão fazendo. É conhecer as opções que existem. É definir as prioridades. Eu já falei algumas vezes e vou falar de novo, 4.700 instituições de ensino superior. Entre todas essas, certamente há dezenas, centenas de instituições que estão oferecendo
a oportunidade acadêmica que você quer, o que o seu filho ou a sua filha quer. Para chegar lá, muita pesquisa vai precisar ser feita, muita pesquisa mesmo, né? Então, conhecer as opções que existem, definir as prioridades, né? O que eu quero da minha experiência acadêmica, é o primeiro passo nesse caminho. O segundo passo, que também exige muita pesquisa, é entender quais são os custos que estão associados a essas oportunidades acadêmicas nos Estados Unidos. Todas elas têm um custo atrelado. Então, depende de cada família fazer o seu planejamento financeiro para, primeiro, entender de fato, né, todos os custos, como funciona o sistema de preços, de valores, de taxas que podem ser adicionadas, né, e entender também que há possibilidade de receber auxílio financeiro. Como funciona esse auxílio financeiro? É uma boa pergunta para se fazer. Então, eu também trago várias perguntas para vocês. Eu trago fatos e perguntas para vocês refletirem, né? Tendo feito essa pesquisa inicial, a gente chega no terceiro passo. Tendo identificado essas instituições que nos dão as oportunidades acadêmicas que nós queremos e as condições financeiras que nós precisamos, a gente precisa preparar uma candidatura, que é um termo que pode parecer meio diferente. Aqui no Brasil, a gente não se candidata para uma universidade. Aqui no Brasil, a grosso modo, uma generalização bem grosseira, né, é que a gente faz uma prova no final do ensino médio e a nota dessa prova meio que determina o que eu vou estudar, onde eu vou estudar e, basicamente, qual vai ser o meu futuro profissional. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, para entrar numa universidade, cada estudante, seja americano, seja um estudante internacional, precisa se candidatar, precisa apresentar o seu perfil para que a universidade faça uma avaliação e decida se convida ou não esse estudante a se juntar a essa comunidade acadêmica. E essa candidatura é bem complexa, mas não é complicada, ela só envolve muitos documentos, ela envolve muitas pessoas, né? E eu vou falar para vocês quais são esses documentos, quais são os componentes de uma candidatura, tá bem? Tendo feito a sua candidatura, tendo sido aceito, convidado pela universidade, só nesse momento é que você vai receber a documentação da universidade que vai te ajudar a solicitar o seu visto de estudante, que também é uma coisa que parece, né, assim, bem complicada ou distante, tá? Como é que eu vou conseguir um visto de estudante? Bom, a primeira coisa a saber é que não é agora que se tira um visto de estudante, é só depois, né, desses 3 passos, depois de ter sido aceito na universidade, que você vai se preocupar com o visto de estudante. E, por fim, o 5º passo desse processo é preparar a sua ida para os Estados Unidos. E preparar a ida para os Estados Unidos significa fazer a sua mala, entender o que é que precisa ir na mala, o que é que não precisa, entender o que é que vai acontecer nas primeiras semanas que você estiver nos Estados Unidos, como é que você vai se locomover, como é que você vai acessar uma conta bancária, se for o caso, como é que você vai acessar serviços médicos, você vai trabalhar, você vai pagar impostos? São perguntas que você precisa fazer também antes de ir para os Estados Unidos. Então, esses são os 5 passos com que o Education USA trabalha, e a boa notícia é que o Education USA está aqui para ajudar estudantes e seus familiares em cada um desses passos. Deixa eu falar para vocês um pouquinho também sobre dar um panorama geral do ensino superior nos Estados Unidos, né? Volto a repetir o meu número, 4.700 instituições de ensino superior. Muito diferentes, muito diversas entre si, mas a gente pode pensar nelas de acordo com algumas categorias. Por exemplo, a gente pode dividir essas instituições entre aquelas que são públicas e aquelas que são particulares. Um detalhe importante é que, diferente do Brasil, as universidades públicas nos Estados Unidos também têm um custo anual, né, que é uma responsabilidade da família. E, geralmente, as universidades públicas acabam sendo uma opção financeira mais favorável para estudantes que cresceram naquele estado e sempre pagaram impostos naquele estado, então existem algumas vantagens para estudar no mesmo estado e ir para a universidade pública daquele estado. Essas universidades públicas também são caracterizadas pelo fato de que são enormes, né? São instituições enormes. Eu posso dar exemplo para vocês da maior universidade pública dos Estados Unidos, que é a Universidade do Arizona, que tem 70 mil estudantes, né, espalhados por diversos campos no estado inteiro. E tanto a do Arizona quanto a universidade, as universidades públicas ao redor dos Estados Unidos também são caracterizadas por terem uma estrutura enorme
né, de laboratórios, de pesquisa, de ensino. Essas instituições atraem alguns dos maiores pesquisadores, maiores professores do mundo, e também atraem muitos estudantes internacionais, né? Então, estudantes internacionais, sem sombra de dúvidas, podem e devem, né, se for um bom encaixe, estudar em escolas públicas, em universidades públicas nos Estados Unidos. Por outro lado, existem também as universidades particulares. Essas instituições tendem a ser menores do que as universidades públicas. Isso quer dizer o quê? Que a sua experiência do dia a dia na sala de aula vai ser bem diferente. Em vez de ter uma sala de aula com um professor super famoso e 100 ou 200 outras pessoas numa sala de aula, você vai ter uma experiência mais próxima do seu professor, dos seus colegas de sala de aula. E pode ser que seja isso que você esteja procurando, pode ser que não, né? Algo a ter em mente também é que as universidades particulares, isso não é regra, mas frequentemente têm mais recursos financeiros para oferecer como bolsa, como auxílio financeiro para estudantes internacionais. Isso é um fato interessante de ter em mente também. Mas, indo em frente, outra forma de categorizar, de pensar nessas instituições é que algumas delas têm um foco educacional no que se chama de Liberal Arts Education. É uma abordagem de educação muito popular nos Estados Unidos, muito tipicamente americana, que é o tipo de abordagem que permite e, de certa forma, encoraja que os estudantes explorem os seus diversos interesses intelectuais e que se desenvolvam como pessoas num sentido mais amplo. Eu estudei, claro que vou falar da minha experiência aqui em vários momentos, mas eu estudei numa liberal arts college, né, numa instituição particular de liberal arts. E a minha experiência foi uma experiência que me permitiu realmente, de fato, trabalhar e desenvolver vários dos meus interesses acadêmicos e intelectuais, me permitiu fazer disciplinas diversas, né? E no final das contas me permitiu me formar em 4 anos com 2 diplomas, né? Na verdade era um diploma, mas 2 áreas de concentração. E eu vou falar para vocês o que é essa área de concentração daqui a pouquinho. Isso é uma liberal arts, né, education, é um tipo de instituição que existe nos Estados Unidos. Outro tipo de instituição são aquelas que estão mais focadas em desenvolver pesquisa, em contribuir, né, para a produção científica, para a produção acadêmica. São instituições que têm uma estrutura de laboratório, né, estrutura de laboratório mais ampla, né? E são essas instituições também que estão mais voltadas para as áreas das ciências naturais, das engenharias, né? Então, podemos também separar as instituições dessa forma. Existe essa terceira, essa outra forma de fazer a educação superior nos Estados Unidos, que é muito interessante, que são os community colleges, que são instituições menores, que têm geralmente a missão de atender as pessoas que fazem parte daquela comunidade onde a universidade se localiza, mas também estão abertas para estudantes internacionais. E geralmente a abordagem desses community colleges é formar profissionais. Então, é uma formação bem mais técnica, mais vocacional, né, com um foco no mercado de trabalho, que pode ser uma experiência bem interessante também para alunos internacionais. A grande diferença é que num community college, geralmente você vai fazer um curso de 2 anos que vai te dar o seu primeiro diploma de ensino superior, mas se chama associate, né? Um associate degree, a gente poderia dizer que é, de certa forma, parecido com o nosso diploma de tecnólogo aqui no Brasil. E aí eu chego num assunto que é bem importante, que também é uma característica bem marcante do sistema de ensino superior nos Estados Unidos, que é a flexibilidade, né? Seja uma liberal arts, uma research intensive institution, seja um community college, público ou particular, existe muita flexibilidade no ensino superior dos Estados Unidos. Por exemplo, nos Estados Unidos, nenhum aluno precisa saber o que vai estudar antes de chegar na universidade. Eu sei que isso parece meio engraçado, mas aqui no Brasil a gente mais ou menos exige que os alunos decidam quais vão ser as suas carreiras quando eles estão no ensino médio, né? Você precisa saber para qual curso você quer prestar o vestibular, para qual curso você quer tentar o Enem. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, e essa foi a minha experiência também, os alunos entram na faculdade, eles se candidatam para a faculdade, e ali dentro eles trabalham com professores e orientadores durante 2 anos, né, trabalhando
algumas habilidades gerais de escrita acadêmica, de conhecimentos básicos, né, a nível de ensino superior, para somente no final do segundo ano declarar qual vai ser a sua concentração, a sua área de concentração. E essa área de concentração se chama major, né? É o programa de concentração numa área específica do conhecimento. Só que acontece que, às vezes, os alunos chegam lá depois de 2 anos de toda essa exploração, de trabalhar com os orientadores, e não conseguem ainda se decidir por uma área de concentração. Ou percebem que a carreira que eles querem ter, na verdade, exige conhecimento e habilidades que estão distribuídas em mais de uma área do conhecimento. Então, é inteiramente possível fazer 2 áreas de concentração ao mesmo tempo. E foi isso que eu fiz. No final das contas, eu não consegui escolher, ou eu, na verdade, descobri que, como eu queria trabalhar num contexto internacional, como eu queria trabalhar com gente, como eu queria trabalhar com a sociedade, eu acabei me formando em sociologia e francês, que acabou me levando para a África, e eu trabalhei na África durante 3, 4 anos, antes de voltar aqui para o Brasil. Então, visualizar uma carreira internacional, visualizar uma carreira né, mais, como é que eu posso dizer, mais robusta, né, e conseguir enxergar qual o caminho que eu precisava trilhar para chegar nessa carreira, foi algo que eu tenho certeza que eu só consegui fazer porque eu estudei numa universidade nos Estados Unidos que me permitiu fazer isso. E, além disso, né, além dessa flexibilidade de poder escolher depois que você vai estudar, de trabalhar com o seu orientador para chegar a essa conclusão, existe algo bem interessante. Eu falei para vocês dos community colleges, né, dessas instituições que oferecem cursos mais profissionalizantes, mais técnicos, que oferecem esse primeiro diploma de 2 anos. É super comum nos Estados Unidos que aqueles alunos que foram para um community college logo depois do ensino médio terminem os 2 primeiros anos no community college e aí façam transferência para uma universidade maior, que tem programas de 4 anos, e ao invés de começar de novo, eles aproveitam os 2 anos, fazem mais 2 anos e terminam os primeiros 4 anos universitários, né, numa universidade, com 2 diplomas de ensino superior. Isso que a gente chama de 2+2, né, essa possibilidade de se formar, de receber diversos diplomas dentro dos primeiros 4 anos que você passa na universidade. Essa flexibilidade é típica, é marcante do sistema educacional nos Estados Unidos. Outra característica importantíssima que vocês precisam entender, não podem sair daqui sem entender sobre o ensino superior nos Estados Unidos, é o fato de que todas essas instituições, todas essas universidades, elas vão querer fazer uma avaliação holística dos estudantes que pretendem estudar ali. Essa avaliação holística significa, em poucas palavras, que o aluno, a aluna, o estudante ou a estudante é muito mais do que as suas notas, é muito mais do que uma nota numa prova, né? Então, essa avaliação inclui a perspectiva da escola, de onde esse aluno está vindo, a perspectiva dos professores que trabalharam com esse aluno, a perspectiva das notas que essa pessoa vai tirar nas provas, todas as notas e atividades extracurriculares que os estudantes desenvolveram durante o ensino médio. Então, isso tudo vai ser avaliado para, né, que se chegue a essa decisão de aceitar ou não um aluno dentro de uma universidade. E uma coisa que, né, aqui que entra o trabalho do Education USA, de certa forma, né? A gente trabalha com esse conceito de best fit, né? O melhor encaixe possível. É parte da nossa missão ajudar estudantes brasileiros a encontrar o seu melhor encaixe numa universidade nos Estados Unidos. Eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês, né, quem conhece alguma universidade nos Estados Unidos? Quem já ouviu falar de alguma universidade nos Estados Unidos? Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês vai levantar a mão, porque, de fato, são instituições muito famosas, né, no mundo inteiro. E eu posso apostar que a maioria de vocês vai me falar de Harvard, de Yale, de Princeton, de Stanford, né? E o que essas universidades têm em comum? Elas são algumas das melhores instituições de ensino do planeta Terra, isso é um fato também. E elas são super prestigiadas, elas são super famosas e tem um motivo para isso. Elas, de fato, né, produzem uma educação sem igual. Mas a verdade, gente, é que elas são só 4 entre as milhares de instituições de ensino superior de qualidade que existem nos Estados Unidos. E nem todo aluno
é um aluno que vai para Harvard. Nem todo aluno é um aluno que vai para Stanford, ou Yale, ou Princeton. Mas, né, todo e qualquer aluno que quer ter uma experiência acadêmica desafiadora, produtiva e que vai mudar a sua vida, todo e qualquer aluno que quer isso pode encontrar essa oportunidade nos Estados Unidos, só que precisa encontrar qual universidade vai oferecer isso. E para encontrar essa universidade, para encontrar esse encaixe, a gente fala que muita pesquisa precisa ser feita, muita reflexão precisa ser feita também. E aqui eu tenho 3 coisas que eu acho que é importante de levar em consideração nessa reflexão. Primeiro é o critério acadêmico. Obviamente, né, os alunos, os estudantes precisam entender que tipo de experiência acadêmica eles querem ter durante a graduação. Então, eles querem estudar numa sala pequena, onde eles conhecem todos os colegas e o professor, ou eles querem estudar com um professor super famoso? Eles querem ter um laboratório de pesquisa, vários laboratórios de pesquisa no campus, ou eles preferem ter um campus que oferece serviços de desenvolvimento profissional e de carreira, né? Então, assim, que tipo de experiência acadêmica você vai ter vai, claro, determinar a instituição para onde você vai acabar indo, para onde você vai se candidatar. Mas isso é só um critério, porque além disso tem o critério financeiro. Quanto custa essa instituição? Quanto custa essa oportunidade? Quanto a minha família pode contribuir para que eu chegue até essa oportunidade? Então são engrenagens que afetam uma a outra. Então, quando eu mexo no academics, isso afeta aqui o meu financeiro, mas se eu mexo no financeiro, isso vai afetar também as possibilidades acadêmicas, né? Então, essa reflexão tem que ser feita. Eu aproveito para compartilhar com vocês um pouquinho de insight cultural sobre os Estados Unidos, né? Existe nos Estados Unidos essa cultura de que o ensino superior é uma responsabilidade financeira das famílias ou dos estudantes. Por quê? Porque nos Estados Unidos, durante o ensino fundamental, o ensino médio, o equivalente a isso, claro, as pessoas têm acesso à educação de qualidade e gratuitamente. Então, é esperado, existe essa cultura de que as famílias, ao longo da vida dos estudantes, vão poupar, vão se organizar, vão planejar financeiramente para conseguir contribuir com parte do custo educacional dos seus filhos no ensino superior. Isso é uma coisa a ter em mente. O que não quer dizer que não é possível receber uma bolsa integral. Vocês estão ouvindo uma pessoa que recebeu uma bolsa integral falar para vocês. Então, é inteiramente possível. Eu oriento estudantes que todos os anos eu oriento estudantes que recebem bolsas integrais. Também oriento estudantes que recebem bolsas menores. Eu oriento vários estudantes que acabam recebendo a bolsa que eles precisam, porque a família consegue contribuir com parte do custo. Então, a questão financeira é importante, precisa ser levada em consideração também, é claro. Outro aspecto final que eu queria pedir que vocês levassem em consideração enquanto pensam, né, assim, o que é o melhor encaixe, qual instituição é o melhor encaixe, é a questão de experiência de vida, porque lembrem-se que os filhos de vocês, ou vocês mesmos, né, que estão me ouvindo, estão tentando uma oportunidade de morar, de viver num país estrangeiro durante vários anos, né, de pelo menos 2, talvez 4, talvez mais. Então, a experiência de vida precisa também ser levada em consideração. Onde eu quero morar? Eu quero morar num ambiente mais urbano, mais rural? Eu quero morar num lugar quente, frio? Eu quero morar numa universidade onde eu vou ter aulas com o mesmo grupo de pessoas ao longo de 4 anos e formar um vínculo bem profundo? Ou eu quero ter a chance de participar de competições esportivas profissionais? Eu quero ir para festas enquanto eu estiver na faculdade, eu quero participar de clubes estudantis, de associações estudantis. Isso tudo também pode parecer menos importante, mas na verdade é extremamente importante, porque é a questão de experiência de vida, né, dos estudantes nas universidades. Então, mexendo em todas essas engrenagens, com o apoio do Education USA, né, na hora de mandar sua candidatura, você vai estar se candidatando para universidades que, hopefully, né, esperamos, tem um bom encaixe com você e onde você vai ter grandes chances de ser aceito, de ser aceita e de receber as condições financeiras que você precisa, né? Atirar no escuro, atirar para todos os lados, mandar candidatura só para a universidade famosa não é muito bom, não é muito estratégico. Então, parte do trabalho do Education USA é ajudar também a refletir e a pesquisar. Mas vamos em frente, porque tem mais informação para dar para vocês e eu quero ouvir as perguntas de vocês. Falei para vocês que é uma candidatura, né? Não é uma prova só que se faz.
Várias outras coisas entram aqui nessa candidatura para a universidade americana. Vou falar rapidamente para vocês quais são esses componentes. Então, o que precisa ser feito para se candidatar para a universidade nos Estados Unidos? Bom, provas fazem parte do processo, não são tudo, mas fazem parte. E existem dois tipos de prova que precisam ser feitas. A prova de aptidão acadêmica, que é aquela prova que mede os conhecimentos que os alunos adquiriram durante o ensino médio. Provas, né, que vão medir conhecimentos em matemática, em inglês, interpretação de texto em inglês, dependendo da prova também conhecimentos em ciências naturais. E esse é um tipo de prova. Existem várias provas entre as quais os alunos podem escolher, ou, na verdade, entre as quais as universidades vão determinar quais provas são aceitas para suprir esse requisito da aptidão acadêmica. Tem a prova do SAT, a prova do ACT, né? Essas provas são oferecidas no Brasil, mas o importante a saber sobre elas é que elas são oferecidas entre 5 e 7 vezes ao ano no Brasil. Então tem que saber quando elas vão ser oferecidas, onde elas vão ser oferecidas, tem que se inscrever com antecedência, né? Então, isso que é importante para saber sobre a prova de aptidão acadêmica. O segundo tipo de prova é a prova de proficiência em inglês. E talvez eu precise dizer para vocês que a prova de proficiência em inglês talvez seja o requisito aqui, o componente do processo de candidatura que é o mais rígido, né? Que é o menos flexível, porque, de fato, é uma expectativa de todas as universidades nos Estados Unidos, que alunos internacionais já cheguem na universidade com um bom nível de comunicação em inglês, para que eles possam ter um bom desempenho acadêmico logo no primeiro semestre. Então, logo no primeiro semestre, esses alunos vão precisar participar de debate em sala de aula, vão precisar fazer trabalho, fazer apresentação, participar de conferências. Então, saber inglês e demonstrar isso para as universidades é muito importante. Por isso que o segundo tipo de prova é a prova de proficiência em inglês. E aqui também existem várias provas, entre as quais o estudante pode escolher fazer, ou a universidade vai determinar quais ela aceita, né? Tem a prova do TOEFL, do IELTS, do Duolingo. Todas são provas que examinam as 4 áreas de competência linguística. O que é importante sobre elas é que elas têm um formato bem específico. Então, mesmo gente que fala inglês muito bem, precisa se preparar para fazer essa prova especificamente, né? A minha experiência com isso é que eu fiz essa prova lá 10 anos atrás para ir para a graduação nos Estados Unidos e eu precisei fazer de novo essa prova recentemente porque eu dei início a um mestrado na Alemanha e exigiram também o TOEFL. E embora eu fale inglês muito bem e fale inglês todos os dias no trabalho e tenha estudado nos Estados Unidos, eu precisei sentar e estudar para entender como funciona o TOEFL de novo para me preparar bem para essa prova. Então, é muito importante estudar especificamente o formato dessas provas, tanto de aptidão acadêmica quanto de proficiência em inglês. Então, as notas dessas provas vão fazer parte desse quebra-cabeças que é a candidatura para a Universidade dos Estados Unidos. São peças bem importantes no quebra-cabeça. Além disso, os alunos que estão se candidatando para a Universidade dos Estados Unidos precisam escrever bastante. Tem pelo menos 2 tipos de redação que precisam ser escritas. Uma que é a personal essay, que é uma redação super subjetiva, super autorreflexiva, que pede que os alunos reflitam sobre seus valores, suas qualidades, suas experiências acadêmicas e de vida que prepararam eles para ir para a universidade. Essa é uma redação que é escrita sobre o aluno e é enviada para todas as universidades onde ele vai se candidatar. O segundo tipo de redação é mais específico de cada universidade. Então, aqui a universidade pergunta diretamente para o estudante, por exemplo, por que eu? Por que essa universidade? Por que você quer estudar essa área de concentração que você disse que quer estudar? Embora você não se comprometa naquela hora, você indica para a universidade, eu estou interessado em estudar biologia no futuro. Por que biologia? Por que você quer ir para Harvard, digamos? E ter pesquisado, ter refletido é super importante para responder essas redações, porque simplesmente dizer, eu quero ir para Harvard porque Harvard é a melhor universidade do mundo, não vai colar. Dizer para Harvard, eu quero ir para aí porque vocês são uma universidade super famosa, eu quero ir para Brown porque aquela menina do Harry Potter estudou em Brown, isso não vai colar, né? Então você precisa ter refletido, você precisa ter chegado a conclusões sobre por que você é um bom encaixe para essa instituição. E isso é respondido nessa redação. Para além da escrita, tem todo o apoio que a escola precisa dar, né? A gente fala em inglês que it takes a village, né? Exige o esforço de uma aldeia inteira para que um estudante possa se candidatar para uma universidade nos Estados Unidos. Não se faz sozinho.
A escola tem um papel muito importante nisso, e vocês são muito sortudos de poderem contar com o Instituto Marcos Freitas nesse sentido, porque a escola precisa não só emitir documentos acadêmicos, como o histórico do aluno que vai ser analisado, né, do histórico todo do ensino médio, os boletins do terceiro ano, se o aluno não terminou ainda o terceiro ano na hora da candidatura, o School Profile, que é um documento que apresenta a escola e tudo que a escola tem a oferecer para as universidades, porque é de interesse da universidade avaliar cada estudante dentro do contexto do qual ele vem, né, entender como esse estudante aproveitou as oportunidades que lhes foram dadas durante o ensino médio. As cartas de recomendação também são uma responsabilidade dos professores da escola, que escrevem sobre o aluno como aluno dentro da sala de aula, e também tem uma carta de recomendação que parte de uma liderança na escola, que pode ser o coordenador do ensino médio, que pode ser o diretor da escola, que fala sobre o aluno como membro da comunidade escolar, né, de forma mais ampla. Então, assim, a perspectiva das pessoas que trabalharam com os alunos é super importante para as universidades. E parte do trabalho do Education USA também é trabalhar com as escolas, trabalhar com a equipe pedagógica das escolas para conscientizá-las, para ajudá-las a escrever esse tipo de carta, né, quando elas nos pedem ajuda. Outras coisas super importantes que vão dentro da candidatura também é um relatório das atividades extracurriculares dos alunos. Então, as universidades também querem saber o que é que essa estudante, o que é que esse estudante escolheu fazer com o seu tempo livre fora da sala de aula. Isso não quer dizer que existe uma receita certa, né? Que se você fez voluntariado por X número de horas, você vai ser admitido, você vai ser aceito em uma universidade. Não. As universidades, de fato, querem saber. Esse aluno escolheu fazer esportes, fazer música, fazer voluntariado, fazer, enfim, ir para casa e ajudar a família a cuidar do irmão mais novo, ir para casa e ajudar a cuidar do pet, né? Isso todos são exemplos que eu já ouvi diretamente de representantes de universidades nos Estados Unidos. Por último, aqui entra a família, né? O papel que a família tem nessa candidatura, que é o preenchimento de formulários financeiros, que é o preenchimento e envio de alguma documentação financeira para ajudar a universidade a entender a, 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 o panorama financeiro, o panorama socioeconômico da família naquele momento da candidatura, né? Claro que o planejamento financeiro é super importante, eu já mencionei para vocês. A pesquisa, né, que leva em consideração esse planejamento financeiro também é super importante. Eu trouxe para vocês aqui na tela só alguns termos que são importantes de reconhecer quando você está pesquisando sobre o custo das universidades e as bolsas que existem nas universidades. Infelizmente, eu não conseguiria passar para vocês uma lista de bolsas de estudo que existem nos Estados Unidos, porque cada universidade vai ter as suas próprias bolsas e os seus próprios critérios para decidir quem vai receber bolsa e por quê. Mas eu queria que vocês soubessem sobre dois termos importantes, que é grant, né, que é um investimento da universidade, é um presente da universidade para você, então é um dinheiro que não precisa ser devolvido para a universidade. E esse grant pode vir no formato de scholarship, pode vir no formato de fellowship, isso vai estar listado no site da universidade. Work study também é uma opção. Eu tive a experiência de, durante 10 horas por semana, trabalhar dentro do campus. Eu trabalhava em diversos escritórios da minha faculdade. Isso me ajudava a ter um dinheirinho no final do mês, que me ajudava a cobrir algumas despesas pessoais. Não era suficiente para cobrir os custos educacionais, mas felizmente eu tinha uma bolsa para isso, eu tinha uma scholarship, né? Outra opção, outro termo importante de conhecer são loans, né, empréstimos. É possível, mais escasso, mas é possível também receber um empréstimo da universidade para financiar os seus estudos, que é pago após a formatura do estudante. Só que essa é uma decisão que precisa ser tomada com muita cautela, porque, né, é um compromisso financeiro que a família faz com a universidade. E falei para vocês, é impossível listar todas as bolsas que existem milhares de bolsas. A própria universidade vai ser a principal fonte de auxílio financeiro que está disponível para os alunos, e cada uma vai ter suas próprias bolsas. Então, não dá para listar todas as bolsas que existem. O que eu quis fazer aqui para vocês é listar os tipos de bolsas que existem, ou os tipos de critérios que as universidades vão levar em consideração para oferecer bolsas. Então, quais são esses critérios?
O critério financeiro é um deles, né? Então, existem bolsas que são destinadas a alunos por conta da questão financeira, da necessidade financeira da família. E a gente chama essas bolsas de need-based, é um termo que vocês vão encontrar no site das universidades. Existem outras bolsas que levam em consideração somente o critério acadêmico. Então, se esse aluno tem um mérito acadêmico, tem um desempenho acadêmico de destaque, ele pode receber bolsas por isso, por ter boas notas no ensino médio, por ter boas notas nas provas que ele vai precisar fazer durante a candidatura. Outro critério que pode ser levado em consideração é o background, né? Tipo, os grupos aos quais esses alunos, esses candidatos pertencem. Então, existem sim bolsas que são destinadas para alunos latino-americanos, por exemplo, que contemplam alunos brasileiros, é claro. Bolsas para alunos negros, bolsas para mulheres, bolsas para meninas que estudam ciência, que estudam engenharia, bolsas para alunos LGBTQIA+, bolsas para alunos indígenas, né? Então, o background também pode ser um critério levado em consideração para a oferta de bolsa de estudo. E, por último, também o critério de habilidades. Então, existem universidades que estão oferecendo bolsas para alunos que têm, né, habilidades excepcionais na música, nas artes, nos esportes, né? Também são raros, mas é possível. Então, eu queria falar isso tudo sobre planejamento financeiro, porque é um assunto que exige muita pesquisa, muita reflexão, né? Não tem resposta simples, não tem a bolsa que eu posso dizer para vocês que é essa ou aquela, né? E também, por favor, lembrem, saindo aqui lembrando que a maior fonte de auxílio financeiro é a própria universidade onde o aluno vai estudar. Não é uma instituição governamental, não é o Education USA, não é uma instituição aqui no Brasil, é a própria universidade onde o aluno vai estudar. Tá bem? Quero falar para vocês, então, estou chegando já no fim aqui de tudo que eu quero despejar em vocês e daqui a pouco eu quero ver as perguntas de vocês. Mas eu quero falar um pouquinho sobre uma das iniciativas do Education USA, que é o projeto Education USA na escola, que é uma forma de trazer todo esse conhecimento, todos esses recursos, toda a rede Education USA que está aí espalhada pelo mundo todo, trazer isso tudo para dentro das escolas aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente faz isso montando grupos de orientação por série. E a gente tem um cronograma de atividades, a gente tem um foco para cada série. Então, na primeira série, os alunos que fazem parte do projeto trabalham o autoconhecimento. Eles refletem sobre o seu perfil de estudante, que perfil de estudante eles querem ter ao longo do ensino médio, que atividades extracurriculares eles querem desenvolver, que tipo de carreira eles querem ter, que tipo de caminho eles precisam trilhar para chegar nessa carreira, né? Então, isso tudo é trabalhado durante a primeira série. Na segunda série, os alunos trabalham o desenvolvimento de habilidades mais práticas, mais técnicas, né? Então, eles aprendem a escrever redações no formato que as universidades esperam, né? Então, a gente tem vários workshops de redação aí na segunda série. E na terceira série, rapidinho, a primeira e a segunda série a gente trabalha com grupos, né, específicos, grupo da primeira série, grupo da segunda série, e na terceira série os alunos trabalham individualmente para executar, para preparar a sua candidatura e para literalmente mandar as candidaturas no final do terceiro ano para as universidades. Então é uma forma de acompanhar os alunos ao longo do ensino médio, de trazer o Education USA direto para as escolas e trabalhar em grupos, né? E isso quer dizer assim, que eu só posso ser atendido, meu filho só pode ser orientado pelo Education USA através do projeto? Não, de forma alguma. Existem outras e várias formas de se beneficiar do trabalho do Education USA. Eu tenho mais coisas para falar para vocês aqui rapidamente. Mas então, dentro do projeto, é aquilo que eu falei para vocês. Workshop de redação, explorar opções de carreira, conversar diretamente com representantes de universidades americanas que fazem parte do projeto, planejar as atividades extracurriculares, né? Então, isso tudo faz parte do projeto Education USA na escola, que é uma forma de ser atendido pelo Education USA. Deixa eu trazer vocês para cá e daqui a pouco eu volto. Tá aqui, peraí. Vocês todos estão aqui no Getting Started, né? Nesse primeiro passo. A partir daqui, é isso que eu queria mostrar para vocês. Vocês podem ou trabalhar em grupo no projeto, né? E fazer parte de um cohort, isso que é um grupo de orientação, ou você pode ser orientado de forma avulsa, independentemente e individualmente, também por advisors, por orientadores do Education USA, que eu acho que é isso que aconteceu com a Lélia, né?
E, no meu caso, eu fiz parte de um cohort, eu fiz parte de um grupo que foi orientado pelo Education USA. Então, vocês veem que tem formas diferentes de passar, de ser beneficiado, de ser impactado pelo Education USA. E, de qualquer forma, essas formas podem levar você a estudar nos Estados Unidos. Sendo orientado pelo grupo ou individualmente, você vai ter acesso a todos esses serviços do Education USA, aos nossos workshops, aos nossos bootcamps, né, que ensinam habilidades práticas, né, que fazem parte da candidatura. Você vai ter contato com as universidades, porque a gente traz universidades aqui para o Brasil e também faz eventos online com elas. Daqui a pouco eu quero falar para vocês da Feira Education USA Brasil, que está vindo para o Rio de Janeiro, dia 19 de abril, semana que vem. Você também, né, um dos serviços que a gente oferece, que você pode se beneficiar, é a nossa tradução certificada de documentos acadêmicos, aquele histórico escolar, o boletim, a carta de recomendação, precisa ser traduzido. E o Education USA oferece traduções certificadas de documentos acadêmicos que são aceitas por todas as universidades nos Estados Unidos. A gente também faz força-tarefas, né, task force, para revisar a redação dos nossos alunos. Então, a gente ajuda na escrita de redações. A gente tem uma biblioteca pequenininha lá no nosso escritório, dentro da PUC-Rio, que empresta livros para que os alunos se preparem para as provas que elas precisam fazer. A gente tem os nossos office hours, que são o plantão do Education USA. Né? Então, semanalmente, vai ter um orientador do Education USA espalhado em algum lugar do Brasil, que vai estar disponível online para responder as suas perguntas sobre o seu processo de candidatura. E para encontrar esse plantão do Education USA, você precisa ir lá na nossa agenda do Education USA. Né? Então, eu espero que vocês estejam conseguindo ver esse QR Code, esse QR Code que está aqui na tela. Né? Pode apontar o celular de vocês, isso vai levar vocês para a nossa agenda de eventos, que está lá no nosso site, o educationusa.org.br/agenda, eventos. Isso é o que eu fazia, é isso que eu faço para usar a internet. Os jovens de hoje em dia apontam o celular para o QR Code. Né? Então, nessa agenda você vai ver quais são os horários dos nossos plantões, quais são os horários dos nossos webinars, dos nossos eventos com as universidades, e também da Feira Education USA. Né? Deixa eu falar para vocês da Feira Education USA, que, como eu falei para vocês, né, ela está trazendo 30 universidades para percorrer 5 cidades no Brasil. Começou no dia 11 de abril, lá em São Paulo, está indo para Fortaleza amanhã, vai para Salvador, vai para Belo Horizonte, e no dia 19 de abril, na semana que vem, vai estar aqui no Rio de Janeiro. Então, são mais de 30 instituições que estão trazendo informações sobre graduação, mestrado, doutorado nos Estados Unidos, inglês intensivo nos Estados Unidos, como se preparar para concorrer a essas oportunidades, como preparar sua candidatura, possibilidades de bolsa de estudo também. Então, isso tudo é gratuito e aberto para todos os estudantes do Brasil. Todos os estudantes do Rio de Janeiro podem participar da nossa feira. Eu convido vocês todos a entrarem aqui nesse link que está reduzido, que é o bit.ly/feira edusa BR 2023, ou vai lá no nosso site, vai nas nossas redes sociais que você vai encontrar o link para se inscrever para participar da nossa feira. É gratuito, é aberto, é uma ótima oportunidade de conversar diretamente com as universidades americanas. O que mais que eu trago para vocês aqui? Tá, então, essas são as pessoas com quem eu trabalho, né? A Adélia estava falando aqui da Simone, que é a nossa Head of Office. Ela também é uma pessoa que, né, cujo filho foi orientado pelo Education USA, foi estudar lá em Cornell University com bolsa. Eu mesmo estudei nos Estados Unidos porque fui orientado pelo Education USA. A Fernanda, que é a nossa expert em mestrado e doutorado. A Marina, que é a nossa expert em eventos. A Marina que está envolvida na coordenação e na execução da nossa feira do Brasil. A Marina, nesse momento, está lá em Fortaleza, que é de onde eu sou, e ela está aproveitando lá o calor de Fortaleza e trazendo as universidades para a cidade. Então, assim, essa é a equipe de orientadores do Education USA que vai atender, que pode atender vocês aqui no Rio de Janeiro. E, por último, deixa aqui na tela o nosso contato, nossa rede social. Nossas redes sociais estão aqui, né? O nosso Instagram é bem movimentado, a gente está sempre postando lá nossos eventos. Através do Instagram você consegue se inscrever para a feira também, lembrando, dia 19. Tem o nosso e-mail aqui embaixo, nosso telefone. Então, pode tirar um print dessa tela, pode tirar foto dessa tela, para que vocês possam entrar em contato com a gente, tá bom? E, gente, eu falei muito né, para vocês, eu quero muito poder ouvir de vocês também. Né? Fez sentido o que eu disse? Que dúvidas vocês ainda têm? Que ideias eu coloquei na cabeça de vocês? Fiquem à vontade para usar o chat, se quiserem, ou levantar a mão e fazer uma pergunta também. Vendo que já tem alguém
pronto para fazer uma pergunta. O Wilton quer fazer uma pergunta? Pode Posso falar? compartilhar com a gente, por favor. Oi, Átila, boa noite. Parabéns pela apresentação aí. Acho que foi bem esclarecedora. Eu gostei muito. Que Primeira bom. coisa, uma pergunta simples. Você está gravando, isso vai estar disponível depois aonde? Em algum lugar para a gente assistir de novo? Sim, eu vou disponibilizar dentro do YouTube, do canal YouTube do Education USA, e vou passar o link para a Lélia para que ela possa distribuir com todos vocês. Tá bom, obrigado. Eu tenho duas perguntas. De que maneira o Enem, eu já tinha ouvido falar que o Enem no Brasil podia ser aproveitado em algumas universidades americanas. Eu queria saber de você se procede ou não. E a segunda, se você tem condições, embora eu saiba que seja uma resposta difícil, mas você consegue dizer, em média, numa universidade mediana, quanto custa uma mensalidade de um curso de graduação? Uhum. Tá, então, respondi a pergunta sobre onde vai estar disponível, né? Vai estar no YouTube do Education USA. A segunda coisa, vocês estão me ouvindo direitinho? Tive a impressão de que caiu meu som. Então, né? Tá ótimo. E a segunda coisa é sobre o Enem. O Enem pode ser aproveitado para as universidades? Olha, eu conheço várias universidades que levam a sua nota do Enem em consideração, né, dentro desses outros componentes, mas não vai determinar o seu futuro. Então, o Enem não vai ser a única ferramenta usada para avaliar o estudante. Mas eu conheço, sim, algumas universidades, essa informação procede, que aceitam o Enem como parte, né, dessa comprovação de aptidão acadêmica. Então, vários community colleges fazem isso, algumas universidades públicas também fazem isso, mas é aquilo, é uma peça do quebra-cabeças que, né, envolve todo esse resto. E a pergunta sobre quanto custa uma universidade realmente é muito difícil de responder, porque existe grande variação, Hilton. Existem universidades que custam, isso vai desde $10.000 por ano até $90.000 por ano. Eu posso falar para vocês, assim, das grandes famosas universidades, né? Harvard, por exemplo. Harvard custa mais ou menos $90.000 por ano. Isso quer dizer o quê, né? 45 mil... Não, que 45 mil? R$ 450.000 por ano, né? Então, assim, isso é um valor que assusta muita gente. Mas será que todo mundo que vai para Harvard paga esse valor anualmente? Não. É inteiramente possível ir para Harvard ou ir para outra universidade e receber uma bolsa que cobre, se não todos esses custos, grande parte desses custos. O que as universidades fazem é analisar a necessidade financeira da família e, se elas tiverem essa política, né, muitas têm, outras não têm. Se elas tiverem a política de cobrir a lacuna que existe entre o custo total e, e o que a família pode contribuir, elas fazem essa avaliação e oferecem o restante, essa lacuna, de bolsa. Então, é bem possível. A universidade onde eu estudei custava $25.000 por ano. E eu recebi bolsa integral. Então, meus pais não contribuíram um centavo com a minha educação durante 4 anos. Eu trabalhava no campus para ter dinheiro mensalmente. Eu venho de uma família muito humilde, de uma família de classe trabalhadora, e eles realmente não teriam condições de contribuir com a minha educação. E foi possível para mim estudar, né? É só um exemplo, só uma anedota de que as possibilidades, assim, são inúmeras. Ô, Átila, Espero que tenha respondido as perguntas. respondeu sim, mas só complementando em cima do que você falou. No seu caso, por exemplo, você soube que teria bolsa integral depois que você fez a candidatura e foi aprovado em todos os processos, foi isso? Não, o que eu fiz, né, aquilo que eu falei para vocês. Na minha pesquisa, eu identifiquei as universidades que se comprometiam a dar bolsa integral, porque era o que eu precisava financeiramente, e que também ofereciam o que eu queria academicamente, e aí eu mandei a minha candidatura especificamente para essas universidades. Já pedindo bolsa integral? Já pedindo bolsa integral. Uhum, Tá bom. exatamente. Obrigado, Eu estou entendi. vendo, Obrigado. claro, à vontade. Estou vendo aqui que tem uma pergunta no chat, né? A Giane está perguntando, ela quer a área de arte visual, de desenho, e sim, custa caro? Tem bolsa integral para essa área? Bom, sem sombra de dúvidas, é mais do que possível estudar artes visuais, design nos Estados Unidos. Eu consigo pensar aqui, tipo, 10 universidades que oferecem cursos de design e de artes visuais em diversos estados. O custo, essa é uma boa pergunta. Custa caro estudar artes visuais, né, desenho? O custo, gente, não está atrelado ao programa, né? Então, não existe um custo diferente para estudar biologia ou artes, engenharia ou
inglês, né? Então, é um custo da universidade que leva em consideração o custo educacional, o custo de moradia, o custo de alimentação, já que os alunos moram na própria universidade. E é possível receber uma bolsa integral para estudar isso? Sem sombra de dúvidas, é possível. É competitivo, exige muito esforço, exige muita pesquisa, mas é possível sim. Se não integral, também bolsas parciais. Mas ótima pergunta. Gente, à vontade, se quiserem ligar o microfone, se quiserem mandar aqui no chat as perguntas, eu estou à disposição. Eu que agradeço, Jane. Obrigado pela participação e pela pergunta. Boa noite, Alguém? Átila. Eu tenho uma Oi, pergunta. boa noite, Maria Eduarda. À vontade. A minha dúvida é em relação a quantas faculdades, em média, a gente tem que selecionar para poder fazer o application. Ótima pergunta. Eu gosto quando as perguntas são boas, porque dizem para mim que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Isso é ótimo. Quantas universidades, em média, né, você deve se candidatar? Essa é uma ótima pergunta. Olha, realmente, sim, depende de cada pessoa, porque o que eu diria sobre isso? Não é produtivo, não é estratégico se candidatar para 30, 40 universidades, porque você acha que isso vai aumentar a sua chance. A gente sabe que qualidade é muito mais importante do que quantidade. Então, fazer uma candidatura de qualidade é muito mais estratégico do que fazer uma candidatura mais ou menos e enviar para diversas universidades. Então, assim, os alunos que eu oriento, Maria Eduarda, eu oriento a se candidatar, dependendo de cada aluno, entre 6 e 10 ou 12 universidades. Por quê? Porque eu sei a quantidade de trabalho que dá escrever todas essas redações, traduzir todos esses documentos, pedir recomendação para diversos professores para mandar para todas as instituições. E assim, o trabalho que dá pesquisar, refletir, né, pensar, preparar uma candidatura com cuidado, com qualidade, né? Entre 6 e 12 realmente é um número que eu recomendaria para a maioria dos meus estudantes. Eu também tenho estudantes que são super competentes e que eu sei que vão fazer candidaturas de qualidade para 20 universidades. Nesse caso, tudo bem, mas depende de cada pessoa. Mas é uma ótima pergunta. Tá ok, muito obrigada. Prazer é meu. Alguém mais tem alguma pergunta, gente? O Wilton pergunta, a candidatura é gratuita? Ótima pergunta também. A candidatura tem custos também, Wilton, e é uma coisa que todo mundo precisa entender também. Por quê? Fazer essas provas tem um custo, né? Essas provas são iniciativas privadas, então tem empresas, tem instituições que oferecem as provas, então tem que entender quanto custa cada prova. A própria universidade pode cobrar uma taxa para processar a sua candidatura, mas você também pode pedir isenção dessa taxa, tem esse outro custo. O que mais? Dependendo de onde você traduza os seus documentos, tem um custo para traduzir documentos também. Né? O Education USA cobra uma pequena taxa para tradução de documentos acadêmicos. Então, tem custos também que fazem parte do processo de candidatura. Essa é uma boa pergunta também. Eu gostaria de falar com relação a isso, Átila. Claro, Os por alunos favor. do IMF, nós temos o programa High School. E o programa High School, ele certifica o aluno por uma instituição americana. Então, todos os alunos que se graduam pelo programa High School, eles têm o certificado brasileiro, emitido pelo MEC, o histórico escolar, mas eles também vão ter o certificado americano, não só o diploma, mas o transcript, com o GPA, com as matérias que eles cursaram no Brasil, inclusive, e as matérias americanas, tudo no modelo americano, não vem nem aqui do Brasil, isso é a escola americana que produz. Então, assim, esse já é um documento que os alunos high school não vão precisar traduzir, porque já estará todo ele em inglês. Ótimo. Obrigado, Lélia. Tem uma pergunta aqui da Ana Clara agora, que fala, eu posso trabalhar fora do campus ou apenas dentro do campus? Então, você pode, com o seu visto de estudante, você só tem permissão para trabalhar dentro do campus e somente 20 horas por semana, no máximo. O seu visto de estudante também permite que você trabalhe fora do campus durante o verão, durante as férias de verão, mas existe como é que eu posso chamar?
existe uma ferramenta específica para fazer isso. Então, você precisa pegar a autorização dentro da sua universidade. Isso geralmente é usado para fazer um estágio, por exemplo, né? Algo que faz parte da sua formação acadêmica. Aí sim, você pode trabalhar fora do campus por até 40 horas semanais, que seria mais ou menos a carga horária normal. E isso, aí nesse caso sim, você pode trabalhar fora do campus, mas o visto de estudante permite só trabalhar dentro do campus. Tem outra pergunta, tem uma pergunta da Simone. Qual o custo do trabalho do trabalho que o Education USA oferece? Então, a grande maioria do que eu falei para vocês hoje é aberto para todos os estudantes brasileiros e é completamente gratuito. Todos esses materiais estão disponíveis online, todas as nossas feiras são completamente gratuitas, eventos com universidades americanas completamente gratuitos. As únicas coisas que têm uma taxa, e assim, quando você pensa nas outras instituições que estão oferecendo serviços semelhantes, né, são taxas assim bem simbólicas mesmo, são as taxas para aqueles serviços individualizados. Então, se você tem um documento seu para traduzir, tem uma taxa para isso. Se você quer ser orientado individualmente, tem uma taxa para isso. Eu não consigo falar para você com sinceridade quais são essas taxas, porque a gente tem um assistente que cuida dessa parte financeira e burocrática. Então, através do nosso e-mail, nosso telefone, você consegue essas informações. Eu recomendo super entrar em contato com ela, a Luciana, que é a nossa assistente, vai poder responder perguntas sobre isso. Mais alguma pergunta, gente? Eu que agradeço, mãe. A Maria Eduarda, a questão da residência estudantil dentro do campus, existe algum custo por fora? Ótima pergunta. Então, sim e não, assim, não é por fora, mas é por dentro também. Porque existe esse termo importante que é o tuition, né? Vou escrever aqui no chat para vocês. O tuition é o custo educacional, é a mensalidade, digamos, que mantém a universidade funcionando, que paga o salário dos professores e assim por diante. Além do tuition, né, para entender o custo total, por isso que eu falei que tem que entender quais são os custos totais, tem a taxa de room and board, por exemplo, que é moradia e alimentação. Então, assim, está fora do tuition, mas faz parte do custo obrigatório, porque na maioria das universidades, alunos internacionais a nível de graduação precisam morar dentro do campus, é uma política da universidade, pelo menos no primeiro ano. Aí, a partir do segundo ano, terceiro ano, você pode escolher morar fora do campus, com amigos perto da universidade, você pode morar com a família, mas esse room and board, né, que é o custo da moradia e da alimentação, é muitas vezes um custo obrigatório para o primeiro ano na faculdade. Quem mais tem pergunta, gente? Lembrem que, né, uma ótima oportunidade de tirar dúvidas também é diretamente com as universidades e elas vão estar aqui no Rio de Janeiro, lá em Copacabana, no dia 19 de abril. Então, se inscrevam para a Feira do Education USA, hein? Lá no Nós Instagram estamos você com, consegue se inscrever. Oh, desculpa, nós Maria. estamos com um grupo, nós vamos levar um grupo do IMF lá. Que Na verdade, ótimo. não é só para os alunos high school, não. A gente está abrindo para toda a escola. Inclusive, amanhã eu vou lá, dar um pulinho lá no ensino médio para poder estar lembrando as pessoas que às vezes têm curiosidade de conhecer, de interagir, de ver material, de conhecer as propostas e essas universidades. Então, nada melhor do que ali com as pessoas, com os representantes das universidades para conhecer, né? Que ótimo. Eu fico contente de saber disso. E eu vou procurar por vocês lá. Vou procurar pela turma do IMF. A Ana Clara está perguntando, em relação ao histórico, se eu tirar alguma nota vermelha dentro desses 4 anos, isso afeta em algo? Eles avaliam nossa média em geral? Que também é uma ótima pergunta. Por quê? Porque o processo de avaliação, gente, é holístico, eu falei para vocês isso, e é muito humanizado. Então, assim, um grupo de pessoas, e, na verdade, algumas dessas pessoas vão estar lá na nossa feira, né? São as pessoas responsáveis por tomar essas decisões e analisar as candidaturas. Um grupo de pessoas vai receber toda a sua documentação, vai ler todos os documentos e entender o seu perfil, entender a história que você está contando sobre si mesmo. Então, eu tenho muitos alunos que, né, não vou muito longe. Agora, na pandemia do Covid,
se sentiram muito impactados, isso impactou as notas deles, impactou o rendimento acadêmico, então as notas desceram um pouco. Mas aí eles foram lá e conseguiram recuperar as notas no segundo e no terceiro ano, digamos. Então, assim, isso acontecer, as universidades entendem que é normal, que é humano, né? Então, contanto que você consiga explicar por que que essa nota vermelha está no seu histórico, o que que aconteceu, o que que te levou a isso, e como você lidou com esse problema, tudo bem. É super possível. As atividades extracurriculares possuem ou não maior relevância na hora da candidatura? Elas têm uma relevância altíssima, são super importantes. Eu falei de quebra-cabeça porque todas essas peças do quebra-cabeça têm uma importância muito grande. Mas aquilo que você, né, tipo, escolheu fazer com o seu tempo livre diz muito sobre que tipo de estudante, que tipo de pessoa você é. Então, faz sim muita diferença. Muita diferença. Tem uma importância muito grande na candidatura. Então, tem que se planejar bem. Não tem receita, gente. Não é tipo, vou fazer voluntariado, isso vai garantir uma vaga. Não. Você precisa pensar sobre que habilidades eu quero desenvolver, que curiosidades eu tenho e como é que eu vou usar meu tempo fora da sala de aula para trabalhar nisso, para crescer em cima disso. Essa é uma pergunta que eu faria. É por essa razão, hein, Ana? Não só a Ana, mas todos que estão assistindo. É por essa razão que o nosso programa High School, ele não ministra aulas, ele não proporciona apenas aulas do currículo americano. Nós temos outras aulas, eu ia falar, né? Nós promovemos outras aulas em que o aluno faz projeto, ele faz preparação para debate. Então, essas outras habilidades que são treinadas, elas orbitam em torno dessa possível futura candidatura desse aluno. Ou seja, aquilo conta. Nós temos, no final do ano, tivemos um programa de voluntariado, que foi a Caixa da Alegria, onde os alunos se mobilizaram para poder ajudar uma comunidade carente, que esse ano foi o Morro da Mangueira. Então, assim, a nossa meta é que fazer com que tudo que o aluno faça, não necessariamente valendo nota, vamos dizer assim, reverta para o próprio benefício do aluno, porque no final reverte. Então, aquele aluno que é interessado, comprometido, participante, que faz com excelência todas as coisas, né? Não só uma carta de recomendação ele vai ter, porque o trabalho dele vai falar por si só, mas ele também vai ter opções para criar um portfólio, criar um perfil, em que ele realmente mostre que ele tem esse engajamento, ele tem essa disposição. Sim, a gente também tem, desculpa a voz, pessoal, mas na escola americana também eles propõem o Face Contest, o debate internacional, então tem várias outras atividades também na outra escola, que quanto mais eles participarem, mais vai proporcionar esse engajamento para o portfólio. Isso tudo é muito importante, né? Mais uma vez, tem uma relevância bem grande, sim, na sua candidatura. Que bom que vocês podem contar com essas atividades já dentro da escola de vocês, isso é bem legal. Mais alguma pergunta? Diego, se você Tem tiver uma pergunta Desculpa, tem uma perguntinha da Ana Clara sobre ganhar bolsa com medalha olímpica, não sei se você chegou a responder essa. Tá aqui, não respondi. Bolsa com medalha olímpica. Então, assim, as suas medalhas olímpicas vão ser consideradas como... Tem uma seção dentro do formulário de candidatura que pergunta exatamente sobre honors, né, sobre honrarias acadêmicas. E ter recebido medalhas olímpicas faz, assim, né, tem um impacto, faz você se destacar. E existem algumas bolsas, sim, que são destinadas para alunos que têm essas medalhas. Mas, de qualquer forma, ter essas medalhas pode te ajudar no seu perfil, na sua candidatura para uma universidade nos Estados Unidos, porque demonstra que você é uma aluna que tem assim, um desempenho acadêmico de excelência, né? Tipo, não é fácil ganhar uma medalha olímpica. Então, existem, sim, bolsas especificamente para isso. Você precisa procurar, pesquisar, mas qualquer aluno que tenha uma medalha olímpica, que tenha participado de Olimpíadas acadêmicas, pode incluir isso na sua candidatura, porque é bem positivo. E se você está no primeiro ano, não fez ainda uma Olimpíada, eu recomendo sim fazer, se preparar, tentar se envolver com isso, se for aquilo que te interessa.
A Maria Eduarda também pergunta, o SAT seria uma das melhores opções para ingresso, porque atualmente está em alto Duolingo Test. Então, você está falando de dois tipos diferentes. O SAT é uma prova de aptidão acadêmica, ciência, matemática, inglês, e o Duolingo é uma prova de proficiência em inglês. Né? Então, os dois estão em alta. Né? Os dois são boas opções. Sendo que um é significantemente mais barato que o outro. Então, isso talvez pese aí, né, favorecendo aí um em detrimento do outro, né? Sim. Mas eu compararia o Duolingo com o TOEFL, com o IELTS, né? E isso continua verdade. Assim, o Duolingo tem um valor bem menor relativo ao TOEFL, ao IELTS, que são provas de proficiência em inglês. O SAT é um diferente tipo de prova. Né? E que, de fato, também vai ter um custo e precisa se inscrever com uma antecedência e tudo mais. Gente, mais alguma pergunta? Não? Será que não? Aproveita o momento, gente. Aproveita. Aproveita, mas saibam que não é a última chance de perguntar não, hein? O Education Say está à Não, com disposição de certeza. vocês. Não, claro que não, claro que não. A Monique tem uma pergunta. Uma pergunta. Pode digitar ou abrir o microfone, Monique, fica à vontade. Tá aqui. Oi, Carol. Então, sobre entrar na faculdade como atleta, boa pergunta. Então, eu falei para vocês que tem universidades que têm bolsas para alunos com habilidades esportivas, né? Mas essas são super competitivas, né? São mais raras. E um detalhe importante sobre elas, é super possível, mas um detalhe importante sobre elas é que para se candidatar como atleta, você precisa ser um atleta federado no seu país de origem, você precisa ter participado já de campeonatos, ter se destacado no seu país, e você precisa entrar em contato com o técnico daquele time, daquele esporte na universidade, no começo do ensino médio, no final do ensino fundamental. Então, assim, é um processo diferenciado de candidatura, porque né, exige assim, um contato com o técnico, com falta de palavra melhor, headhunters das universidades, né, bem no começo do ensino médio. Mas é possível, tem pessoas que recebem bolsa integral. Eu conheço, inclusive, uma menina que ela é da Rocinha e ela era uma atleta de vôlei e ela conseguiu uma bolsa integral, foi para os Estados Unidos, hoje em dia voltou e tem um projeto de vôlei lá na Rocinha a partir disso. Então é possível. Mônica, o seu microfone está ligado. Você tem uma pergunta? Não, tudo bem. Bom, estamos... ok. Tem mais um aqui. Sou federado, queria saber sobre o estudo do esporte. Que legal, então você é federado. Procura Education SA. Então, assim, sendo aceita para uma universidade, recebendo uma bolsa como atleta, você vai ter a sua obrigação como atleta, claro, você vai representar a sua universidade em campeonatos profissionais, né, digamos,
nível estudantil, claro, mas a gente sabe que as universidades assim, produzem grandes atletas nos Estados Unidos. E você vai ter essa responsabilidade, mas também vai ter a responsabilidade acadêmica. Para manter a sua bolsa, você vai precisar manter as suas notas lá em cima, né? Geralmente, essas bolsas atléticas, esportivas, elas têm uma obrigatoriedade de manter um nível acadêmico em certo patamar para que você consiga continuar a receber a sua bolsa. E atletas universitários assim, têm muito trabalho para fazer, porque você é um full-time atleta e um full-time student, né? Então, é bem trabalhoso, mas é bem possível. Então, se você é federado, se você já recebeu medalhas, talvez seja interessante investir ou ver as possibilidades, né? A Maria Eduarda pergunta, é difícil conseguir bolsa de estudo artística? Não é que é difícil, mas também são bem competitivas, né? Parecido com as bolsas atléticas, você precisa ter um talento musical, um talento artístico, você não falou de música, falou de arte, desculpa. Um talento artístico que está documentado também, né? Então, você vai precisar, dentro da sua candidatura, mandar um portfólio que demonstra como você progrediu na sua arte, como você desenvolveu a sua arte, que tipo de destaque você já recebeu pela sua arte, né? Então, existem universidades focadas em arte que vão oferecer bolsas para isso também. Mais alguém? A gente já está quase encerrando. A Maria Eduarda agradecendo. Estamos quase encerrando. Boa pergunta também da Ana Clara. Depois da faculdade, eu preciso tirar algum visto? Eu entendo isso, né? Se você quiser ficar nos Estados Unidos. Hilton, obrigado pela sua presença. Então, a faculdade Obrigada, ajuda com Ivo. oportunidade de emprego. Então, uma vantagem legal do visto de estudante F1, que é o tipo de visto para estudantes de longo prazo, é que ele permite todo estudante a ficar pelo menos um ano a mais no país para trabalhar dentro da sua área de estudo, né? Então, o seu visto de estudante meio que já vem também com um ano de trabalho, de permissão de trabalho, quando é que você vai precisar encontrar essa oportunidade profissional e tudo. Né, aqui um detalhe importante, um grande asterisco. Se você está dentro da área de STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia ou matemática, se você está dentro de uma dessas 4 áreas, na verdade, o seu visto te permite 3 anos de trabalho dentro da sua área. Então, é uma vantagem bem grande, né? E depois desses 3 anos, depois desse 1 ano, aí vai depender da empresa onde você trabalhou, né? A sua continuidade, te apadrinhar, sponsor, né? A palavra que se usa em inglês, para, enfim, para os próximos passos, digamos, para que você possa migrar para o país. O Felipe pergunta, domínio de várias línguas, como isso é recebido na candidatura? Muito bem também, assim, as universidades americanas reconhecem que aprender idiomas estrangeiros é algo que exige tempo, que exige dedicação, disciplina. Lembra daquilo que eu falei, né, que você apresenta o seu perfil, você conta a sua história para a universidade. Então, eu consigo pensar em ótimas redações que falam sobre como passar anos estudando, sei lá, inglês, francês, alemão, que seja, te ensinou a ser disciplinado, te ensinou a ser organizado, te ensinou a ser, né, te ajudou a adquirir habilidades que vão ser muito úteis lá na faculdade. E isso pode contar muito positivamente. A Maria Eduarda pergunta, após a graduação americana, eu posso exercer a profissão aqui no Brasil ou preciso fazer alguma prova que comprove o meu conhecimento? Não sei se pode estar ligado ao curso, profissão, porém, no meu caso, seria direito. Boa pergunta. Na verdade, 2 perguntas. Você fez 2 perguntas ao mesmo tempo sem saber. Mas, então, a primeira pergunta, né? Eu posso trabalhar no Brasil tendo me formado nos Estados Unidos? Sim, né? Eu me formei nos Estados Unidos e trabalho no Brasil, então é possível. Mas vai depender da sua área de trabalho, da sua área de atuação. Por exemplo, direito é uma coisa bem específica, porque direito tem esse outro grupo de áreas do conhecimento, que é o direito, a medicina, a veterinária, outras áreas da saúde, a psicologia, inclusive, que são áreas que não podem ser estudadas a nível de graduação nos Estados Unidos. Então, simplesmente pelo formato do sistema educacional nos Estados Unidos, para adentrar, para começar a estudar medicina, para começar a estudar direito,
você precisa passar os 4 anos da graduação estudando algo relacionado a essas áreas. Então, biologia, química, se você quer ir lá para medicina, inglês, ciência política, história, se você quer ir para o direito. Depois dos primeiros 4 anos, depois da graduação, que você entra na faculdade de direito, na faculdade de medicina. Então, a primeira chance de estudar essas áreas acontece a partir da pós-graduação. Então, acho que é importante também falar isso para vocês. E, assim, direito, Maria Eduarda, né? Precisa ver o seu caso especificamente, mas geralmente, se você quer estudar direito e atuar como advogado ou advogada, você estuda no país onde você pretende trabalhar, porque você precisa, né, se familiarizar com o sistema legal daquele país, com as leis daquele país. Então, às vezes faz mais sentido estudar direito aqui no Brasil, embora existam também oportunidades para profissionais da área jurídica estudarem nos Estados Unidos, a nível de pós-graduação, né, e tudo mais. Dedicação a projetos próprios é reconhecido como extracurricular? Sim, né? Contanto que você consiga explicar o que são esses projetos, o que você aprendeu a partir desses projetos, podem ser bem vantajosos também para a sua candidatura. Inclusive, só uma menção aqui, o próprio Felipe participou de um debate internacional promovido pela Escola Americana. Eles passaram por todas as etapas, foram para a finalíssima, né, com o grupo do Egito, que era incrivelmente bom, e o grupo do IMF ficou em segundo lugar, e o Felipe era um dos debatedores. Então, com certeza, isso aí já pode estar lá no processo de candidatura. Sem sombra de dúvidas, isso é uma honraria acadêmica que as universidades vão muito querer saber sobre, né? Então vale a pena se contar. A Maria Clara, para dizer que a gente tem de novo esse ano, desculpa, inclusive aproveitando para dizer que a gente tem de novo esse ano já programado, já participar de novo, então é só ficar atento. O aluno que quiser participar, a gente pode formar times. Então, aproveitando já essa questão do debate internacional, a gente já está com ele programado para novembro, provavelmente, ou outubro, se não me engano. Gente, por conta do horário, acho que a pergunta da Ana Clara vai ser a última pergunta que eu vou conseguir responder hoje. A Ana Clara pergunta: a aplicação para faculdades de Ivy League tem algum diferencial ou são todas as mesmas? Bom, as Ivy Leagues têm um processo de avaliação, de seleção muito parecido com aquilo que eu mostrei para vocês hoje. Elas vão pedir documentos muito semelhantes àqueles que eu mencionei hoje. E é possível que uma ou outra tenha uma pergunta específica ou peça um documento a mais, mas, de uma forma geral, essas universidades vão ter um processo seletivo bem semelhante. Bom, gente, acho que a gente fica por aqui hoje. Muito, muito, muito obrigada, tá? Muito obrigado. Átila, quero agradecer também toda a equipe do Education USA por vocês estarem retomando essa parceria com a gente. Vamos estar lá na feira, vamos visitar os estantes com os nossos alunos e, assim, para os pais que estão participando e os alunos também. A participação na feira, o nosso grupo, né, que está indo à feira, não é restrito ao grupo high school. Se algum outro colega ou amigo que deseja ir com a gente, pode ir. Está aberto a todos os alunos a partir do 9º ano. Podem ir com a gente. Vai ser uma honra tê-los com a gente. E, enfim, a gente quer levar um ônibus cheio para lá. Legal. Vou procurar por vocês lá, hein? Com certeza. Gente, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer trabalhar com vocês, é um prazer responder essas perguntas. Como eu falei, não a chance de perguntar não termina aqui. A gente está à disposição de vocês, né? E a nossa missão de verdade é trazer essas informações para vocês. Então, por favor, contem com o Education USA. Eu agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. Agradeço, e a todos os nossos participantes que ficaram até aqui, perguntas, muito obrigada. Muito obrigado, gente. Aguardem a gravação, vai ser disponibilizada para vocês bem em breve, tá bom? Perfeito. Muito obrigado e boa noite, gente. Boa noite, gente. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos.